Bom dia, aqui é Américo Lira, professor titular da Universidade Federal de Roraima e apresentador do programa Sociedade Global e o Mundo Conectado. Na oportunidade, eu queria desejar a toda a nossa audiência um domingo maravilhoso, cheio de bênçãos e alegrias. E estendo isso também, esse desejo, ao padre Luiz Boteon, nosso diretor-geral, e a senhora Cléo Rocha, nossa diretora de programação. Né? E agradeço a acolhida da Rádio Monte Roraima, FM a serviço da vida e da cidadania, nesse programa, Paula, que é uma extensão também da Universidade Federal de Roraima. Vocês podem nos acompanhar pelo site www.monteroraimafm.com.br ou pelo Instagram, Facebook, Rádio Monte Roraima FM. Paula, ser da geração X é um troço complicado, né? Você tem que ficar se adequando a esses arrobas e Instagram. Imagina. A gente tá aqui nessa sociedade global, então tá tudo integrado, né? Que Tudo mudou, todos nos adaptamos. Temos, né? Sobrevivência. Temos que nos adaptar, porque o mundo ele tá cada vez mais veloz, então, Exato. ainda que nós não tenhamos essa capacidade nesse momento, mas é uma necessidade que se mostra cada vez mais, né, cada vez mais presente nas nossas vidas. De alguma forma apaixonante também, né, Paulo? Essa coisa do conhecimento rápido, da possibilidade de ter acesso a esse conhecimento é uma coisa maravilhosa. Com certeza. E muito obrigada, Américo, pelo convite também de estar aqui. E agradecer também todos os ouvintes, a todas as pessoas que estão prestigiando o seu podcast. Obrigado. Gente, eu tenho a alegria de trazer aqui a Paula Gomes. Já tive a felicidade de ter uma docência próxima, né? Nós não chegamos a fazer aulas juntos, mas tivemos turmas comuns, né? Então, Paula, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Muito América. bem-vinda. E a docência é realmente uma paixão minha, então tá aqui também podendo falar para um público que é um público também que está fora da academia, então levar esse conhecimento, que é um conhecimento científico, um conhecimento acadêmico também para fora da universidade é um prazer muito grande e faz parte da nossa profissão também, faz parte da nossa vocação. Então, realmente agradecer muito a oportunidade. Eu quero dar esse presente para a comunidade, para nossa audiência, para a sociedade, porque eu já tive a felicidade de conversar diversas vezes com o Paulo sobre diversos temas. E, sobretudo, sobre um tema delicado, né? E um tema muito importante, né? Que é discutir democracia. Né? Exatamente. Já tivemos muitos debates sobre isso. E eu pensei comigo, eu falei, cara, eu não posso ser egoísta de ter uma especialista falando comigo, me dando luz sobre uma série de coisas, né? E eu podia levar esse conhecimento, né, para um público maior. Então, te agradeço por você ter sido tão generosa e topado esse convite. Obrigada, Américo. E também acho que acrescentando um pouco nisso que você está falando, não somente eu trabalho com democracia na universidade, mas eu também exerço um pouco dessa contribuição, fortalecimento democrático também em outras regiões, né? Em outros países, em outros contextos políticos e eleitorais. Então, eu tenho tanto essa parte mais acadêmica, teórica, mas eu tenho também muito dessa parte prática. Eu sou muito feliz também por ter conseguido, ter tido a oportunidade de aliar os dois na minha vida profissional, intelectual, tudo. Então vou aproveitar e pedir. Você falou um pouquinho dessa tua experiência não acadêmica. Assim, explicando para as pessoas como é que você acompanha, como se dá esse procedimento. Eu sei, mas eu queria que explicasse um pouquinho. Eu trabalho em outros, né, países, especialmente em contextos de democracias que nós chamamos de democracias mais frágeis. O que isso significa? Que são democracias que, de alguma forma, existe um certo quesito, um certo tema que ele é um pouco mais delicado em termos daquilo que a gente consideraria o que é ideal. Então, eu trabalho especificamente fazendo esse trabalho de observação, que é também
É também uma área, é um tipo de trabalho que surgiu ao longo dos últimos anos, principalmente ali final dos anos 90, quando os direitos humanos, em geral, eles ganharam muito destaque no mundo, então a observação ela surgiu muito atrelada a isso, né, essa emergência dos direitos humanos no mundo, essa defesa dos direitos humanos. Porque olha que interessante, as eleições também, elas são um direito humano. A gente está no ano eleitoral e eu acho importante ressaltar isso, porque não é algo que ah, que surgiu, né, de uma forma espontânea, ou foi algo que realmente foi conquistado ao longo dos anos. Quando a gente pensa em agendas anteriores, agendas políticas anteriores, quando a gente pensa em contextos políticos eleitorais anteriores, a eleição, ou participar, mais especificamente, você participar de uma eleição, era algo custoso, era algo que você tinha que ter renda, era algo que você deveria fazer parte de uma determinada classe social, um determinado extrato. Então, isso foi sendo conquistado ao longo dos anos. Então, a eleição, ela, né, se tornou um direito humano, ela foi conquistada, principalmente a partir dessa emergência, desse contexto maior também de defesa dos direitos humanos no mundo. E atrelado a isso, começou esse movimento que nós chamamos de observação internacional, que é principalmente você estar nos países, e aí sendo bastante sucinta no que representa a observação eleitoral, é basicamente você estar ali verificando, observando, não interferindo no processo, não interferindo na eleição, mas de alguma forma observando quais são esses temas, quais são esses quesitos, quais são essas questões que merecem um pouco mais de atenção para o próximo período eleitoral. E eu fui muito feliz de, ao longo dos últimos 10 anos, ter podido, junto a organizações internacionais, a exemplo da Organização dos Estados Americanos, participar como observadora nessas eleições, estar presente nesses contextos. Então, eu vi bastante também não somente mudanças nas eleições, né, na forma como as eleições foram feitas e realizadas, mas também na própria mudança da democracia na região. Engraçado, nunca tinha pensado, Paulo, pelo ponto de vista do direito humano, né? Que é um Exatamente. direito, de escolha, a liberdade de poder exercer a sua escolha, a sua vontade, né? Exatamente. E Incrível ele isso. aparece na Carta né, das Nações Unidas de Uhum. Direitos Humanos exatamente como um direito. E aparece isso, né, cada vez sendo mais defendido. Tanto que até alguns anos atrás a gente tinha a figura do observador muito próxima a de um defensor dos direitos humanos. E mais recentemente, a Uhum. secretária-geral também de Direitos Humanos das Nações Unidas, ela reconheceu esses observadores como defensores dos direitos humanos no mundo, porque nós não atuamos somente nesse Uhum. trabalho aqui na América Latina, nós atuamos a nível mundial. Tem diversas tarefas também que nós realizamos ao longo desse nosso trabalho. Então, tudo isso foi sendo reconhecido, teve esse reconhecimento e está cada vez isso está cada vez mais presente dentro dos direitos humanos e como uma figura, de fato, nesse contexto. E vou lhe fazer uma pergunta, você vai responder se você Claro. achar oportuno. Tem algum caso que você gostaria de salientar que tivesse, assim, da tua experiência, né, que te chama a atenção por alguma coisa gostosa ou mesmo por uma coisa engraçada, assim? Tem muitos. E eu acho que um dos mais recentes e que eu acho que é um dos exemplos, a gente tem no exemplo da Costa Rica, uma das democracias mais consolidadas aqui em termos da América Latina. Por que consolidada? Por que a gente usa esse termo? É principalmente porque nós não vemos tantas falhas entre aquilo que nós consideramos o que seria um ideal de Uhum. uma, digamos, de uma democracia. Então, ela realmente tem todas as características que nós consideramos na literatura acadêmica, Uhum. científica, né, do que seria uma democracia, aquela realmente que nós consideramos a ideal, a que Uhum. funciona, a que não tem quase nenhuma falha. Então, as eleições funcionam, as instituições funcionam, os direitos, o Estado de Direito está assegurado.
Então, a Costa Rica é um exemplo bastante interessante nesses últimos anos, porque eles avançaram tanto em termos dessa democracia que nós quase não observamos, por exemplo, essas falhas que são muito comuns nessas, né, democracias frágeis aqui, que nós chamamos da América Latina em geral, que costumam aparecer muitos pontos de atenção. No caso, então, da Costa Rica, entre a última eleição que eu estive, em meados de 2010, se eu não me engano, e mais recentemente, que foram realizadas, o que se observou é que essas falhas, elas são cada vez mais imperceptíveis. Então, avanço, né? Um avanço muito grande na região, um exemplo realmente para a região, a Costa Rica. Por outro lado, a gente também observa casos, e aí eu vou falar especificamente da Nicarágua, o caso da Nicarágua. Nicarágua, se a gente fosse colocar, imagina que a gente está observando uma espécie de pêndulo, tá? Vamos falar em termos de um pêndulo que ele, né, uma balança que a gente coloca os pesos na balança e alguns, né, o peso ele pode variando, levar mais ou a menos, levar mais próxima dessa democracia ideal ou levar, né, mais, deixá-la mais afastada. No caso da Nicarágua, então, o que a gente percebeu nos últimos anos falando em termos da observação, tá? Que eu trabalho. Então, o que a gente percebe nos últimos anos é que esse pêndulo, ele balançou muito mais para outro tipo de construção política, as eleições, elas deixaram de ter um caráter tão abertamente democrático né, como era observado em anos atrás. Então, há um movimento muito grande também em termos do que representa cada uma dessas, né, desses quesitos ou dessas categorias e como isso influencia. Então, a eleição, ela tem um peso muito grande também quando a gente pensa em termos do que é essa democracia ou do que seria essa democracia consolidada. Então, eu observo muito em termos dessas mudanças. Houve muitas mudanças que ocorreram nos últimos anos, então, e muito rápido. Acho que a gente começou já falando um pouco disso, né? Um movimento muito rápido entre um determinado tipo de democracia que existia ali no início, que a gente vê em termos, né, de agora. E a mesma coisa com esses modelos eleitorais também, eles se modificaram bastante. Pensando em termos da Costa Rica, a gente já está se aproximando de um modelo eleitoral que é um modelo eleitoral cada vez mais digital. E aí, por exemplo, falando em termos também e aí pensando na Nicarágua, Nicarágua não, já tem um modelo que é exatamente o modelo das urnas, que é um modelo que realmente preza pelo papel e né, pelo voto em papel, nas urnas. Então, cada um desses países, eles têm, você me perguntou de um caso, mas a gente conseguiria aqui analisar vários, porque cada um tem uma característica de fato, e cada um traz também, contribui de alguma forma em termos do que seria essa eleição, né, do que seria cada vez mais esse processo mais próximo desse ideal democrático. Então, sim, há muitas mudanças acontecendo e elas estão acontecendo tanto a nível da região em si, mas estão acontecendo também a nível de países de uma forma muito rápida. É isso que eu tenho observado bastante. A tendência do mundo é ser digital, né, Paula? Sim, tendência não, já é a realidade. Sim. Não é uma tendência mais. Atualmente a gente tem, por exemplo, o caso da Estônia, que é a eleição da Estônia, ela já é totalmente digital. Não somente a eleição, mas uma série também por exemplo, a questão do próprio censo da Estônia, ele já é também digital. Então, essa digitalização, ela já está muito consolidada também nesse caso específico. E o que eu observo muito é cada vez mais os países caminhando. Mas lembrando, como essa balança, ela pode mudar muitas vezes. Então, há exemplos de países que a gente observa, por exemplo, que utilizam determinados métodos ou determinados modelos eleitorais que não necessariamente eles refletem aquele momento democrático. Eu vou citar, por exemplo, a questão da Venezuela, mais recentemente, que nós tivemos eleições na Venezuela.
A Venezuela usa as urnas eletrônicas também, usam um tipo específico de urna eletrônica que outros países também utilizam. Todavia, se você não tem, por exemplo, uma campanha educativa, uma campanha cidadã, um chamamento ao voto, é muito difícil depois você conseguir validar aquela eleição. Então, se não há realmente, a gente viu isso no caso do Egito também, o Egito teve que estender a votação deles em 2 dias, porque eles não tinham alcançado o número mínimo de eleitores para serem considerados democráticos. Então, a gente tem que observar muito isso. O caso da Venezuela foi um pouco parecido, né? Não houve tanto essa campanha informativa, esse fortalecimento desse núcleo que é a eleição, para que, de fato, aquela eleição fosse rapidamente aceita pela comunidade internacional, porque esse é um outro ponto importante O também. processo da legitimidade do processo eleitoral. Exatamente, da legitimidade. Então, quando você realiza uma eleição, você está, de fato, exercendo aquela, né, representatividade, você está permitindo que as pessoas possam votar, possam escolher aqueles que vão ser seus representantes, mas você também está demonstrando para a sociedade global que você realmente fez aquele processo e você realizou aquele processo de acordo com o quê? De acordo com o que é considerado democrático a nível mundial. Então, a gente observa muito, nesse caso da Venezuela, no caso do Egito, falhas que muitas vezes elas vão afetar tudo que nós chamamos esse ciclo eleitoral. Porque a eleição, ela não acontece somente em um dia, ela acontece ao longo de todo o ciclo. Então, ela começa lá desde o início do planejamento, de qual dia que vai acontecer, se vai ser se vai ter primeiro, segundo turno, se realmente quem vão ser as pessoas que vão estar ali organizando a eleição, né? No Brasil, inclusive, eu acho isso interessante, no Brasil, inclusive, a gente não tinha até lá meados do século XX, a gente não tinha uma justiça eleitoral de fato, né? Então eram os partidos políticos que organizavam as eleições. E esse é um tema que ainda é muito presente em outros países da região. Tanto que em várias das ocasiões que eu tive a oportunidade de observar, e é muito diferente essa logística em termos de quando os partidos políticos organizam, porque ainda existem contextos eleitorais em que são os partidos que são responsáveis pela organização das eleições. O que fragiliza muito, né, Paulo, o processo, né? Funciona. Funciona? Funciona. Mas fragilizado ou não? Funciona e por muitas vezes a questão, por exemplo, que a gente chama no caso das denúncias, né? No caso dos complaints, das reclamações, muitas vezes ele é um pouco mais delicado porque você não tem uma justiça instituída. E aí eu cito o caso, por exemplo, da Costa Rica especificamente, que eles têm um ministério específico para as eleições. Não é, por exemplo, como aqui no Brasil, que se cria, né, aquela estrutura, e como em vários outros países da região, que se cria aquela estrutura para o contexto eleitoral. Então, é muito importante também, eu acredito, ter em mente isso, né, que os contextos, eles mudam muito, os quesitos ou até mesmo a visão dessa sociedade global sobre um determinado país, sobre um determinado governo, ele muda muito também, né, quando observar dessa forma como essa eleição foi realizada. Você me chama a atenção para 2 coisas, assim, que eu acho fantásticas. Primeiro, quando você consegue ver com orgulho, sendo brasileiro, o quanto nós conseguimos avançar, né? Antes você tinha o eleitor e o votante, quer dizer, você negava o direito à grande população de voto universal. Exato, era algo muito restrito. O Manan, que é um dos principais teóricos, né, que trabalha as questões de representatividade, ele inclusive fala muito sobre isso, falando, olha, né, quando a gente pensa lá em meados até do século XIX, século XX, o que a gente observa é que era muito restrito a grupos que eram semelhantes. Então, somente os grupos que eram semelhantes entre si conseguiam ter, hoje, o que é um direito, que é o direito de votar,
eles conseguiam ter esse direito de votar. Então, era um grupo muito restrito. Isso aconteceu muito aqui no Brasil também, né? Você deveria ter uma determinada renda, você deveria ter, né? Muitas vezes se comprava ou se vendiam os títulos entre si para que as pessoas pudessem manter-se. Tanto é que no Brasil, especificamente, a gente viu muitas mudanças acontecerem no sentido de tornar esse processo cada vez mais democrático. Uma dessas mudanças foi exatamente inibir esse tipo de prática, né? Inibir o que seriam essas artimanhas, muitas vezes, para que, de fato, a gente pudesse ampliar essa que é a participação política, essa que é a participação do eleitorado. Então, depois, claro, o voto foi estendido às mulheres, o voto foi estendido aos analfabetos, mas até então era muito restrito a determinadas classes e né, classes que muitas vezes se favoreciam também, permaneciam ali ao longo, né, de vários anos também trocando favores entre si. Então, o Brasil avançou muito também no sentido de coibir determinadas práticas para que a gente pudesse, de fato, ampliar essa participação. E um ponto também sobre participação e inclusão que eu percebo muito nessa minha trajetória também, que cada vez mais a gente consegue dar oportunidade a grupos que nós chamamos mais marginalizados, né? Então, cada vez mais essas eleições, elas buscam trazer muitas vezes eleitores com, né, menores condições financeiras ou com dificuldades realmente de sair a votar, então tentar de alguma forma dar mais oportunidades para que eles de fato possam participar né, do que nós chamamos dessa festa democrática, possam participar desses sufrágios, desses processos e escolher seus representantes. Eu vejo que é uma mudança também muito grande que se deu ao longo desses últimos anos e principalmente agora nos anos 2000, a partir também agora de 2025. É um dos pontos que eu observo que tem gerado muito mais mudanças e modificado também a forma como as justiças eleitorais, como os órgãos eleitorais em geral realizam as eleições, buscando dar cada vez mais oportunidade para que as pessoas realmente exerçam seus votos. E isso ocorre também no momento que a gente observa de cada vez mais campanhas que tentam, de alguma forma, ou minar esse direito, ou campanhas que, de alguma maneira, tentam mudar um pouco esse direito que foi realmente conquistado ao longo dos últimos anos. Então, acho que é bem importante também a gente ter em mente que não foi um trajeto muito fácil para a gente chegar até aqui, e que é muito significativo a gente estar pensando em termos agora de cada vez mais ampliar esse acesso. Então, de que esse acesso, de fato, seja cada dia mais e cada vez mais democrático. Que é uma grande vitória, né? Exatamente. Paulo, é maravilhoso conversar contigo. Eu queria só colocar um ponto aqui. Nós temos 3 extensionistas, Certo. a Rafa, a Dani Olá. e a Rose, que eu quero aqui aproveitar o momento e mandar um abraço também para elas. Não sei se foram suas alunas. Sim. Foram, né? Um abraço para elas também. Elas me mandaram aqui 2 questões que eu queria, até em respeito a tudo que elas vêm fazendo, né, passar para você, Tá né? bem. E ao final, a gente tem uma luta que, assim, eu costumo brincar dizendo que eu e Clio temos uma relação de amor e ódio, né? E ela sempre briga comigo e sempre vence, né? Tá certo. Sempre vence. O feminino é muito forte, sempre vence o masculino, não tem como. E a gente aceita a derrota. Mas aí eu queria também já aproveitar o momento e passar para que você pudesse fazer as considerações finais. Eu vou lhe chamar mais Tá vezes, bem. tá? Porque eu Ai, acho que que ótimo. ficou com gostinho de quero mais, Ai, né? passou tão rápido. E aí, então, eu faço as questões, você fica à vontade, né? Tá bem. E você fique à vontade também para fazer as considerações finais, sabendo que você vai ser convidada de novo. Que ótimo. Bem, sim. Elas perguntam o seguinte, eu vou colocar as 2 questões de uma vez, assim, você prefere, como que você prefere? Acho que a gente pode fazer uma e Ok. a outra. A primeira que elas colocam é o seguinte, como guerras, crises econômicas e migrações influenciam o comportamento eleitoral no mundo? Elas influenciam muito. E eu vou explicar um pouco, né, a minha resposta com um exemplo também.
É Lá porque vou não eu. precisa, né? Lá vou eu na prática, mas eu gosto muito Vai ser de ótimo. trazer exemplos. Eu vou trazer um exemplo que a gente tem mais recente, que é, por exemplo, do Haiti. A gente tem, e poderia também ser estendido isso à Venezuela, porque a gente tem né, a população da Venezuela Uhum, atualmente, ela está muito mais fora do país, pensando, por exemplo, em termos uhum, da migração. Ela está muito mais fora do país do que dentro. No Haiti também, a gente tem uma população, que é essa uhum, população da diáspora, que está em outros países, também muito mais presente do que de fato dentro do país. E aí, imagina do ponto de vista, né, dessa... uhum, Imaginemos primeiro da eleição e depois do contexto democrático. uhum, Mas no contexto da eleição, você quer, né? Nós conversamos até sobre isso, que cada vez mais o tema da inclusão uhum, e de trazer as pessoas, né, para participarem da vida política lá é uma questão. Então, como coordenar atualmente isso? Isso entra muito também na esfera do internacional, das organizações internacionais, desse contexto democrático internacional, das instituições internacionais, que é como realmente dar espaço ou trazer essa oportunidade para que essas pessoas que estão fora do seu próprio uhum, país, elas participem, né, desse processo democrático e que esse processo democrático seja visto como uhum. legítimo. Então, acho que esse é um exemplo recente, um exemplo que eu trago hoje especificamente porque eu estou trabalhando com isso, então é um exemplo que está muito fresco aqui para mim agora, mas que representa um desafio em termos, por exemplo, das migrações, a mesma coisa quando a gente pensa em termos da economia. Uhum, Se você não tem uma economia forte, você precisa de recursos, muitas vezes, para uhum, realizar esses pleitos. Lembrando que as eleições, elas são o coração das democracias, então você precisa de recursos especificamente para né, realizar dar condições para que as pessoas participem. Em termos da política também, a política ela precisa ter o que o Robert Dahl falava bastante, da competição livre, né? uhum. Você precisa ter diferentes atores competindo para que aquele processo seja de fato democrático. Então, os desafios, eles são vários, mas nada que com um pouco de, né, de cooperação, principalmente na área eleitoral, um pouco de coordenação entre essas instituições, a gente não consiga lidar. Perfeito. E vinha a segunda questão. Ô, menino, Perfeito. vocês mandaram bem, hein? Muito bom, gostei, né? É, quais são os principais impactos a nível político e econômico que as eleições suplementares em Roraima podem ocasionar à população roraimense? É, acho que principalmente pensando em termos da logística. Em termos de logística, é uma eleição que ela vai acontecer num período muito curto. Não é a primeira vez que se realizam Ah, não? eleições suplementares. Aqui em Roraima? Não aqui. Eu digo Ah, assim, ok. né, a gente... Aham. eu já participei de eleições Ah, ok. suplementares aqui no Brasil, lá em Petrolândia. Uhum, Então, é perfeitamente possível você realizar uma eleição suplementar. Isso está previsto também dentro uhum, da nossa jurisprudência. Porém, realmente traz alguns desafios, pensando, por exemplo, em termos do calendário eleitoral. Nós temos um calendário eleitoral agora, que é um calendário eleitoral muito grande das uhum, eleições gerais, das eleições, né, nacionais que nós iremos ter agora no mês de outubro. Então, vão ser eleições que vão ser organizadas muito próximas desse, né, do que seriam essas eleições gerais. Uma questão que acontece muito e que aconteceu, por exemplo, no caso do Equador. O Equador, ele teve, nos últimos anos, se eu não me engano, pelo menos 3 eleições no mesmo uhum, ano. Isso acaba desgastando muito o eleitorado, porque você imagina, aquele eleitorado, ele vai ter que sair 3 vezes de casa para uhum, votar. E o que isso gera? Muitas vezes o percentual ou a quantidade de pessoas que saem para votar naquele dia, ele vai ser muito mais baixo. E aí, para você legitimar isso depois, em termos de quantitativo de eleitores que foram de fato às urnas, é mais difícil. uhum, Acho que esses, né, eu citaria especificamente esse tema do calendário, né, de ser muito próximo, então, essas eleições que vão ser as eleições gerais, e essa questão
do cansaço, né, de desgaste muito do eleitorado indo votar nesse momento. Então, Que deve diminuir o número de votantes. de votantes, exatamente. A população ela já se sente ali naquela tarefa de sair a votar. Eu gosto muito de votar, eu gosto muito de sair a votar, de escolher meus representantes, mas muitas vezes, até por questões econômicas, por questões financeiras, fica difícil uma pessoa se deslocar. E também do ponto de vista do nosso fundo eleitoral, também Os das gastos, nossas né? instituições, né, dos gastos que vão ser necessários para realizar essas eleições suplementares. Então, eu acho que essas são algumas das características ou das questões que a gente poderia apontar em termos das eleições, as campanhas mais curtas, né, uma quantidade, da última vez que eu havia visto, uma quantidade de candidatos significativa para uma eleição suplementar. Normalmente as eleições suplementares, pelo menos as que eu tenho conhecimento, eram entre 2 candidatos, e que a gente está vendo aqui, e eu acho que vale a pena até mencionar esse ponto, é que a gente está vendo uma série de candidaturas que estão se abrindo aí no horizonte, o que não é algo comum. Normalmente, das eleições que eu tenho conhecimento, realmente eram 2 candidatos, mas que é característico né, de como foi o processo aqui. Ficava mais ou menos os grupos mais consolidados, mais Exatamente, fortes, né? exatamente. Poxa, Paula, já tô triste por estar terminando aqui contigo. Muito legal, gostei. Tá muito gostoso. Eu queria pedir para você fazer as considerações finais, também para aproveitar, porque como eu falei muito, né? Que eu fiquei super curioso, né? Assunto maravilhoso que você trouxe. De repente eu atropelei você de falar alguma coisa que você quisesse. Então, Acho que só realmente fazer esse chamamento à população, eu como cidadã também, acho que fechar essa nossa oportunidade de conversa, das pessoas que estão escutando esse chamamento ao voto, que realmente faz diferença. As últimas eleições em que eu participei, os votos, eles contaram até o último minuto, então o seu voto realmente, ele vale. Eu não posso mencionar quais foram, porque eu estou proibida por contrato, mas foram eleições realmente extremamente disputadas. A média, 500 votos ou menos decidiram eleições. Isso é muito pouco quando a gente É pensa em conjunto. muito pouco, muito pouco. Então, né, muitas vezes a gente acaba tendo eu não vou porque não vai mudar nada, mas exatamente o contrário. É realmente a oportunidade que nós temos de fato, demonstrar o nosso poder como eleitor, o nosso poder como votante, de fato, de colocar quem acreditamos que que são as pessoas que nos representam ali. E mais do que isso também, falando em termos, né, dessas experiências, eu vi ao longo desses últimos anos perfis também de candidatos que se modificaram muito ao longo dos últimos anos, e eu vendo cada vez mais perfis que de fato representam muitas dessas populações mais marginalizadas, populações que até então não tinham tanta oportunidade de estar nos processos políticos. Então, buscar realmente, né, que as pessoas busquem candidaturas, pessoas que de fato representem, que as representem e que representem aquilo que elas acreditam que será melhor para o futuro do Brasil. Muitíssimo obrigado, Paula. Obrigada. Reforço, vou trazer você de novo. Que maravilha, eu vou adorar. Quero me despedir da nossa audiência, que eu acho que recebi um presente maravilhoso aqui nessa explanação, nessa explicação e na sua vivência. Eu acho que nada mais forte do que a vivência. Para mim é muito importante né, trazer essa teoria, mas também mostrar que há muito da prática também, que a democracia, ela não só é feita em termos, né, do dia da eleição, mas que ela é muito mais do que isso, que ela afeta as nossas vidas e que ela muda muito também a forma como nós vivemos hoje. Então é importante lembrar disso, é importante lembrar do voto como direito humano. Exatamente. Porque é uma conquista histórica. Né? Uma conquista histórica, e não vamos deixar essa conquista acabar, né? Então vou me despedindo da nossa audiência, agradecendo novamente a Paula, agradecendo ao Everton, sempre atencioso conosco ali, né? E desejando um excelente domingo a todos e a todas. Muito obrigada, América. Obrigada a todos.